dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas sinta-se cumprimentado em qualquer momento. Primeiramente, justificando aí, porque eu fiquei, acho que desde a entrevista com a professora Jaque sem aparecer por aqui, é porque eu peguei uma gripe que, pelo amor de Deus, inclusive fiquei aí 2 semanas sem voz, e gravar sem voz não tem como, né? Eu ainda não sei fazer língua brasileira de sinais e teria que também para traduzir para mim, né? Tomei aí inúmeros remédios, até a Nossa Senhora da Bezetacil eu tomei. Sofri que nem um cachorro, mas melhorou, graças a Deus. Tivemos, aí depois de tudo isso, a nossa melhora. Vou falar da última sessão, não vou retroceder não, porque foi acho que 2 que eu fiquei sem falar. Se eu for falar de tudo, vocês vão enjoar da minha cara aqui. Vou falar da última sessão, que foi na segunda-feira passada, né, na retrasada, passada, melhor dizendo, em que tivemos, e trouxe aqui umas colinhas para nós, né, porque eu não vou lembrar de cabeça tudo isso aqui, e vamos começar com um projeto de lei, projeto de lei, da nossa vereadora Chica, né, ela está pedindo aí para que seja permitido a aplicação de multa de trânsito por sistema eletrônico de vídeo monitoramento. E na justificativa dela, nada mais é do que a multa para os caminhões que passam ali na rua Araras, vindo uns caminhões carregados de cana, aqueles rodotrem carregado com mais de 60 mil quilos de cana, e a gente sabe que ali é proibido, tem uma lei do Marquinho do Gatubil, e é proibido, passível de multa. Porém, não temos assim o efetivo para ter alguém ali sempre de olho, né, com o papel e a caneta na mão. Então ela pediu para que seja autorizado a multa através de vídeo monitoramento, que nada mais é do que uma câmera. Aproveitando esse gancho, seria interessante também nós temos vídeo monitoramento e multa no semáforo. Porque eu trabalho, eu entro no serviço às 7 da manhã, saio de casa ali por volta de umas 6h30, 6h40, e na descida ali da rua Primo Rebesse, na ponte principal que liga o Esperança 2 ali, o povo não respeita semáforo, sinal vermelho, então nem aí. É carro, é moto, é bicicleta, é ônibus, inclusive esses dias mesmo vindo do serviço, até mesmo um veículo que presta serviço para a prefeitura passou o semáforo vermelho. Então eu acho que tem que sim ter alguma coisa, inclusive num trânsito tão violento como na nossa cidade, uma cidade que é um ovo, né, 30 mil habitantes, o nosso trânsito está muito violento. Então eu acredito que se tiver um modo de punibilidade para quem faz coisa errada, a coisa errada diminui, porque a gente só sente quando dói no nosso querido bolso. Então, fica a dica aí. Nos semáforos também temos que ter multa por câmera. E ela também, né, mais um projeto mas aqui foi meio citado o nome da vereadora Chica, mas é todos os vereadores, que que institui a carteira de identidade funcional dos vereadores da Câmara de Conchavo. A partir de agora, os nossos vereadores terão, se esse projeto passar, né, uma carteira funcional com o nome, a foto, o partido, o cargo que ocupa. Acho que é uma maneira mais polida e mais bonita de se apresentar, né, porque vai que alguém não acredita que você é vereador, né? Mas vamos ver o que vai dar isso aqui. A gente vai acompanhando conforme tivermos as atualizações, tanto esse quanto o outro projeto. Vamos para mais um aqui. Esse aqui é do presidente da Câmara, o Iago. Ele pediu ao prefeito informações sobre a falta de material odontológico para atendimento de paciente no SEMEC. Segundo a fala dele, chegou até ele algumas reclamações, algumas indagações, que no SEMEC estava faltando material odontológico. Inclusive, segundo palavras dele, foi conversando com uma pessoa, essa pessoa falou, olha, eu fui até lá por um problema, uma dor, se não me falha a memória,
e não tinha material para fazer o procedimento. E foi me falado que se eu quisesse fazer o procedimento, eu teria que procurar a iniciativa privada, né? Ou seja, um consultório odontológico. Por sorte, a pessoa, da maneira dela, ela teve as condições de fazer, mas a gente sabe que existe pessoas no nosso município que não tem esse cacique, né? Esse dinheiro, esse cash sobrando e nem faltando, vamos assim dizer, para poder fazer um tratamento dentário em qualquer consultório que seja, porque a gente sabe que é uma coisa cara. Então, né, vamos torcer para que o prefeito traga informações a respeito disso. Também, não, isso aqui eu vou deixar por último, porque esse outro assunto aqui que está aqui, ele vai casar com outra coisa. Também o Marquinho Gatubil, né, eu vou falar o nome que a gente conhece eles e o nome que estava na urna. Não vou falar o nome inteiro de todo mundo não, nem o que está no RG, porque na urna não era isso. O Gatubil, ele tem um projeto de lei, tá? Que ele quer instituir a Semana de Prevenção e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, no calendário oficial das escolas da rede pública, municipal, estadual e da rede privada do município de Conchal. Como eu acho que a maioria do povo sabe, o mês de maio, dia 18 de maio, ele é tido como o dia do combate ao abuso infantil, né? Criança, adolescente, ao abuso, vamos dizer assim. Nós ali da feira, nós fizemos uma conscientização sobre isso, com informes, panfletos, todo um processo ali, porque acredito eu que isso é um assunto muito sério e que isso, desde que uma criança que sofre com algo, ela vai levar isso e vai permear para o resto da vida dela. Então, um projeto de lei neste nível é muito bom, porque aí a prefeitura, né, tanto no quesito escola municipal, estadual e as escolas privadas, elas precisarão ter uma iniciativa, ter uma semana que fale sobre isso, que oriente, que ensine tanto para a criança quanto para os pais, né, a não confiar em todo mundo que se apresenta como maravilhoso e como aquele que adora criança. Um pé atrás é sempre bom. Vamos lá, outra coisa aqui também. Assim aqui, lembrei. O vereador Vando Tintino, o Vandinho, ele... Deixa eu arrumar meu papel aqui, estou me sentindo no jornal, né? Ele indicou o prefeito, né? Eu peguei essa parte aqui porque vai ser algo que vai casar com outros que eu preciso falar. Ele pediu ao prefeito a pintura da faixa de pedestre na frente da EMF Adelina Manara Ferreira de Mello. É a escola ali de frente com o lago. Aproveitando esse gancho que ele está pedindo para poder pintar a faixa de pedestre ali na frente, eu gostaria também, como eu disse há um pouco tempo atrás, eu vou trabalhar cedo e desço ali a rua principal, na rua Primo Rebesse ali. Aquela rua, ela é uma mão subida e descida, todo mundo sabe disso. Ela consiste tanto para quem está subindo e vira à direita, quanto para quem vira à esquerda. Porém, desde a última recapagem que fez ali, que fizeram tudo de novo, não pintaram mais o solo. Então a gente sobe, eu que moro no Jardim Esperança 2, subi, preciso virar à esquerda, é um pouco complicado. Por quê? Porque a rotatória que antigamente tinha ali não tem mais. Então você não sabe se você pode passar ou não. Os outros motoristas, eles também não se perdem, não conseguem entender que ali é também um lugar para se virar. Então eu acredito que já que vai fazer uma pintura na frente do Adelina Manara, é interessante pintar o resto da cidade. Até porque, né, a gente não pode esquecer que foi feito aí um projeto e aprovado para a Câmara, eu não me lembro exatamente o valor, eu não lembro se foi 130 ou se foi 150 mil reais, para a pintura da cidade toda aí, né, pela Condesul. Vamos ver se isso sai. Espero que essa ideia seja comprada e realmente saia. Aqui temos uma outra questão que eu vou falar depois. E chegamos a mais um projeto de lei.
essa sessão estava cheia de projeto de lei, se não me falha a memória, acho que foi 7 ou 8 ou algo assim. Os caras estavam animados, né? Que continue assim até o final do mandato. Vamos lá. O Iago da Locatelli, o presidente da Câmara, o projeto de lei dele, o projeto número 50, institui o Programa Municipal de Incentivo ao Empreendedorismo Inovador e estabelece medidas para atrair e fomentar startups no município de Conchal. Eu dei uma olhada rápida no projeto, não trouxe impresso para poder falar mais amplamente sobre isso, porque é um projeto que ainda vai ser discutido, é todo o trâmite certo. Mas o projeto ele é algo legal, né, que, se aplicado, conseguirá sim trazer algo, vamos dizer assim, algo que a gente possa ver, algo que a gente possa presenciar. E é o que a Conchal precisa de empresa, seja startup, seja o que for, porque a gente sabe que a gente só vai evoluir quando a cidade também evoluir e tivermos mais emprego, né? Na Drogaria RD Pharma em Conchal, você encontra tudo em medicamentos, perfumaria e cosméticos. Atendimento humanizado, produtos de qualidade e aquele cuidado especial com você. E tem mais, aos sábados e domingos, o teste de glicemia capilar é gratuito. Aqui você também faz aferição de pressão e aplicação de injeções com segurança. RD Pharma de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas. Aos sábados até às 16 e aos domingos até às 12 horas. Estamos na Avenida União 948, no Jardim das Palmeiras. Chame no WhatsApp 19 996 49 4702. RD Pharma. Outrora, deixa eu ver o que mais, também temos um outro projeto do vereador Iago, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Esse é um projeto que a gente precisa, e já não é de hoje. A gente sabe que as mulheres, por muitos e muito tempo, elas foram e ainda são objetificadas, tratadas somente como um ser que é utilizado somente para procriação. Melhorou muito em vista do que já foi, mas ainda a gente percebe que o poder do homem na sociedade ainda impera. E os direitos das mulheres estão aí para serem todos... a gente sabe que não são todos cumpridos à risca, e a gente espera que com esse conselho, formado principalmente por mulheres, eu dei uma olhada no projeto, serão acho que 5 mulheres da sociedade civil, 5 mulheres da classe da prefeitura e acho que indicado pela Câmara, se não me falha a memória. E é o que a gente está necessitando, porque o assunto é sempre importante de dizer, e também torçamos que seja aprovado e isso seja discutido amplamente mais com quem realmente necessita, que a gente sabe que são as mulheres, né? Bom, os pontos mais importantes são esses, né? Mas vamos a um outro assunto que deu muito o que falar na nossa sessão. Na sessão contou com alguns funcionários públicos, né, de 2 classes, as berçaristas e os motoristas. Eles foram lá reivindicando uma mudança de letra, né, porque, vamos ser sinceros, eu tenho aqui anotado, tá, que eu trouxe anotado, uma berçarista ganhar R$ 1.711, hoje em dia é quase que vexatório, né? A gente sabe que viver com um salário desse é muito complicado, é muito difícil, mas ainda numa cidade em que o aluguel é extremamente caro, como em Conchal. E a classe dos motoristas também. E os motoristas ganham um pouquinho mais, é 1.900 e alguma coisa, R$ 1.911. Mas mesmo assim, ainda assim é pouco, pela responsabilidade que possuem, principalmente os motoristas, porque eles, vamos dizer assim, eles carregam pessoas todos os dias, a todos os momentos. É o único cargo, é o único local da prefeitura que carrega o bem mais precioso, que é a vida, né? Todos os dias, 7 dias na semana, 30 dias no mês, São Paulo, Campinas, em inúmeros lugares.
e eles estavam lá para reivindicar o direito da mudança de letra, né? Porque, segundo eles, isso vai aumentar um pouco mais. Não é o que se espera, porque a gente nunca tem um aumento significativo, né? Mas é o que eles precisam nesse momento. Pois bem, diante de tudo isso, a reclamação deles, a fala, depois da sessão tiveram uma pequena reunião ali de algo de 20, 30 minutos com os vereadores. Os vereadores se comprometeram a continuar a briga sobre isso. Também delegaram essa responsabilidade ao Poder Executivo. Inclusive a vereadora Chica, né, mais uma vez eu vou citar ela aqui, já é a terceira vez, já pode pedir música, ela falou o seguinte, abre aspas, essa questão de aumento, de mudança de letra, foi uma promessa de campanha. O outrora candidato, Júnior, ele fez essa promessa e ele falou isso dentro da minha casa, no momento da campanha onde eu cedi o espaço da minha casa. Então, se foi uma promessa de campanha, nada mais justo que se cumpra. Afinal de contas, acho que o prefeito não vai querer que o povo comece a falar que é estelionato eleitoral, né? E o Robinho, inclusive, falou isso. Que depois, quando ele fala que é estelionato eleitoral, o prefeito fica bravo. Em compensação a tudo isso, nós tivemos duas indicações, tá? 2 requerimentos, melhor dizendo, tá? Uma do Vandinho e do Pedrinho Martins e outra do Iago. Tá? Esses 2 requerimentos, eles quase são a mesma coisa. O Vandinho e o Pedrinho, eles pedem, né, informações sobre o quadro de funcionários da Condesul, né, incluindo o cronograma de trabalho, dia, semana e meses. Já o Iago, ele pede informações de quais contratos estão ativos com a Condesul e qual o valor de um custo mensal disso. Como eu sou um cara meio curioso e que um nego curioso com o computador na mão é meio complicado, eu fui procurar sobre isso. E eu achei aqui umas coisinhas bem interessantes. E falando sobre salários, vamos começar falando o seguinte. Nós temos os secretariados, né, as secretarias da cidade. Eu ainda chamo de diretoria, porque eu ainda não vi nenhum CNPJ, então, né, só mudou a nomenclatura. O nível, né, o pessoal do secretariado, né, eu acho que são 16 ou 17, não me falha a memória, eu não anotei aqui, não lembro agora, ele custa mensal coisa de tá anotado aqui, ó, R$ 145.204,34. Mais de R$140 mil mensais, somente para aquela nata, né, os secretários da nossa cidade. A classe das berçaristas, que não possuem nem sequer uma insalubridade, elas custam mensalmente cerca de R$90 mil. E os motoristas, alguns possuem uma insalubridade por lidar com esgoto, com produto contaminante, eles custam um pouco a mais, né? R$168 mil. E aí, muito falando, nossa, mas né, se der o aumento para aí que estão querendo, vai ser cerca de R$50 mil a mais na folha de pagamento, a cidade não comporta tudo isso. Na época da campanha comportava, né? Tava tudo lindo, tava tudo maravilhoso. Então, falei, mas e sobre esse negócio da Condesul, que vocês podem pensar assim, mas que raios é a Condesul? A Condesul, que agora nada mais é que é o Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável, ela é aquela antiga, né? Antiga desde 2014 até o ano de 2019, ela era chamada de CONSAB,
o consórcio de saneamento ambiental, aquela mesma Consap, que deu um puta de um rococó, que teve gente que foi ver o sol nascer quadrado. Não, mas um rolo que, pelo amor de Deus. Então, né, vamos vir para a gente continuar o nosso consórcio, vamos colocar uma nova roupagem e vamos começar a chamar de Condesul. A Condesul, ela possui cerca de 17 funcionários na nossa cidade. Entre eles possuem aí ajudante, operador de motoniveladora, técnico em química, encarregado de jardinagem. O mais legal aqui, que é o salário maior, né, que é o coordenador municipal, que a gente lembra que é o ex-prefeito Lando. Então, são cerca de 17 funcionários. Esses 17 funcionários, eles custam mensal cerca de R$ 59.246, quase R$ 60 mil. Aí, né, vai ser difícil dar aumento para qualquer um que seja, com uma galera ganhando tanto desse jeito, né? Quase R$ 60 mil no mês com 17 funcionários. E um coordenador municipal aí com mais de R$ 8 mil de salário vai ser difícil. Eu sinto muito pelos nossos funcionários que dão sangue, né? Porque a prefeitura tem cerca de 1.200, 1.300 funcionários, fora os cargos que estão em abertos, né? Que muita gente cata o banquinho e vai embora. Se todos esses funcionários amanhã resolver sair da prefeitura, imagina a confusão que não vai virar isso aqui, né? Você ir no postinho não ter quem te atende, você ir na prefeitura puxar um boleto, não ter quem te dá esse boleto da água sua que atrasou. Ah, mas a gente consegue fazer isso pelo site, nem todo mundo sabe mexer no site, né? Mas vamos torcer para que funcione, para que o prefeito escute, né, as reivindicações. Que, falando em reivindicações, isso eu não anotei em lugar nenhum, mas eu lembrei agora, os vereadores na última sessão, eles reclamaram um pouco bastante, que o prefeito não está respondendo as indicações, os requerimentos, todas essas coisas que está sobre o poder do vereador de fazer. Será que a gente vai voltar, que nem na época de um certo prefeito que o vereador tinha que entrar na justiça, né? Tinha que mexer com justiça para conseguir sequer uma resposta do prefeito? A Odonto Company é especialista em cuidar de sorrisos. Com mais de 30 anos e 1.500 clínicas, a gente já cuidou de mais de 10 milhões de sorrisos. Então faça já a sua avaliação na Odonto Company. Afinal, a maior do mundo é para você também. Odonto Company, tá em todo o Brasil, tá na boca do brasileiro. Mas, porém, entretanto, todavia, na gestão passada, né, a gestão que acabei de falar o nome dele aqui, do Vando, algo semelhante também acontecia, né? Começaram a reclamar que não ia, que não era respondido, que não era, que o prefeito parecia que estava ignorando a Câmara, e depois, né, se descobriu que os pedidos chegavam na Secretaria da Câmara e ali ficava, não ia para o prefeito. Chegava a ter pedido que chegava para o prefeito 3 meses depois, por um certo delay, por um certo atraso na Câmara. Pode ser que algo assim esteja acontecendo ou não, mas fica a dica, né? O nosso querido presidente aí, que tanto nos atende, que verifique essa questão, porque às vezes é uma coisa simples, né? É só pedir para a Secretaria da Câmara e falar, olha, lembra de mandar um papelzinho lá para o prefeito? Hoje não precisa nem papel, né? Manda o bagulho para ele lá, e-mail, WhatsApp, né? A gente não estamos mais na época que a gente tem que mandar telegrama, né? Vamos torcer para que isso se resolva e que a gente não precise mais ouvir vereadores reclamando na Câmara uma questão que é fácil de resolver. Já que a gente está falando em Condesul, eu sei, o pensamento meu ele é meio atrapalhado, mas é desse jeito mesmo. Eu fiz uma listinha, olha que bonitinha a minha listinha. Eu fiz uma listinha do ano que começou a história da Condesul em Conchal, que antigamente era Consagra, até esse ano de 2025. Do ano de 2014 até o ano de 2025, já se foi pago cerca de 39 milhões de reais para a Condesul. Só ano passado, né, foi cerca de 6 milhões de reais. Em valores atualizados, são 6 milhões
R$ 827.706,26. É uma grana muito considerável, né? É um valor, né, que acho que a gente, réis mortais, nunca veremos isso, né? Quem dirá 40 milhões, quase 40 milhões de reais em um pouco mais aí de 10 anos, né? Parece, né, até estranho, pode achar, pode sentir algo, falar assim, nossa, mas tanta grana para quê? E para isso, eu trouxe aqui mais algumas informações sobre o que a prefeitura paga para a Condesul. Ela tem cota de limpeza pública, né, uma manutenção de britagem, né, uma cota fixa que eu acho que no site, o portal da transparência, ele não especifica o que é essa cota fixa, o que ela significa, mas está aqui. Existe também cota de resíduos de coleta de lixo doméstico, né, resíduo de saúde, uma manutenção dos colaboradores, que é aquele que eu já falei, um call center, eu nem sabia que tinha call center em Conchal, mas tudo bem. Tem aqui mais um pouco de coleta de resíduo sólido, né? Tem aí aquela questão da britagem, mais um pouco falando sobre call center, e assim, né, mais um pouco sobre resíduos de saúde, de lixo, e são coisas que nós, né, não sabemos para onde, o que é feito, como é feito, de que maneira é feito. E eu, como um bom curioso, como disse que já como sou, entrei em contato com alguns vereadores, né, e perguntei sobre a questão tanto dos funcionários quanto a questão da Condesul. A resposta foi praticamente a mesma coisa de cada um deles, né, que os funcionários eles estão lutando por algo que foi prometido e algo que é merecido. Então nada mais justo que eles aí sejam atendidos. Sobre a Condesul, falaram que ficam sempre com o pé atrás, porque o Robinho, inclusive, sempre chamou isso de clubinho dos prefeitos, né? E está sendo cada dia mais o clubinho dos prefeitos. E na questão da Condesul, os vereadores que eu perguntei disseram que a Condesul ela precisa ser um pouco mais transparente e um pouco mais fiscalizada. Então, para já encerrar, para não cansar vocês, nem eu e nem todo mundo que está aqui, mentira que só tem um ali gravando, né? Eu vou dizer a seguinte questão. Quem foi eleito democraticamente para fiscalizar e nos representar foi os 11. Né? Todos eles que estão ali foram eleitos para isso. O poder dessa fiscalização e o poder dessa indagação se encontra na caneta e essa caneta está na mão de cada vereador que está ali. Vocês são os porta-vozes nossos, né? Porque muitas das vezes a gente paga tudo isso aqui e a gente nem sabe. Quem precisa, quem necessita, quem tem de ir atrás, sempre investigar, ir atrás de informação e fiscalizar, é o vereador. E mais uma coisa, né? No quesito fiscalizar, às vezes a gente até pode falar que tem um vereador que está sendo paparazzi, mas por causa do vereador paparazzi, que o problema na rua Floriano Piasek, né, quem mora nessa rua irá lembrar, ela não se estendeu, por quê? Porque foi 3 vereadores até lá, acho que foi o Leandro Motas, o Iago e o Clodoaldo, que viram que o erro anterior que fez aquele asfalto ceder estaria sendo repetido, né, tentando compactar areia. E quando foram tirar essa areia de lá, depois da intervenção dos vereadores, foi tirada aí 70 centímetros de areia grossa, né, aquela que a gente fala de fazer chapisco. Porque se fosse aí a areia de fazer reboque, já tinha caído há muito tempo, porque é uma areia fina. Então, essa eu acredito que seja o caminho a ser trilhado. Investigar, fiscalizar, cobrar e sempre com uma transparência, sempre mostrando para a população o que foi feito, o que está sendo feito, de uma maneira sadia, tá?
de uma maneira que a população veja que realmente está se fazendo algo, não de uma maneira a se aproveitar de situações. Como eu disse, os nossos vereadores, os nossos prefeitos, os nossos políticos são todos eleitos, né, por nós. Inclusive, às vezes, alguma das cagadas que acontecem é culpa nossa. Espero que aí vejam essas questões adversaristas, dos motoristas, né, as questões da Condesul, que ainda continuam uma incógnita, que a Prefeitura consiga responder também os vereadores, que a Câmara veja se não tem documento nenhum travado na Secretaria da Câmara. E como eu sempre digo, antes de terminar qualquer coisa que eu fale, lembre-se, o poder, ele é passageiro. Hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. Diante disso, eu agradeço a todos vocês aí que nos ouviram. Espero que a gripe não me alcance de novo e eu consiga estar sempre fazendo o nosso programa aqui. Vou ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo resenha. E não se esqueça, o poder é passageiro. Tchau!